Olá, vou começar do jeito que eu vi ali na internet um colega fazendo isso, tomar a mesma ideia. Quando você estiver assistindo esse vídeo de manhã, bom dia para quem é de manhã, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você estiver assistindo esse vídeo de madrugada, uma boa sorte. Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de estatística, é a nossa segunda aula desse assunto, e vamos falar sobre medidas de tendência central. A ideia é que a gente consiga ver tanto para os dados discretos quanto para os dados contínuos. Fazendo um rápido apanhado do que a gente já viu até agora, nós tínhamos visto na primeira aula o que era a estatística, para que ela funcionava. Nós vimos que, um exemplo, a gente fazia uma coleta de informações, de números, de várias pessoas, e aí a gente tinha aquele lá um monte de informação. Como é que a gente ia trabalhar com aquela informação, né? Com aquelas informações? Então, uma das formas era eu exatamente fazer uma distribuição de frequência por meio de um gráfico, por meio de uma tabela, que facilitaria a minha leitura daquelas informações. Mas que, por vezes, isso não é suficiente para mim. Eu preciso de alguma informação adicional para me poder fazer algum tipo de inferência. E é para isso que existem as medidas de tendência central. São várias, tá certo? A gente vai se ocupar somente com as principais. O que é uma medida de tendência central? Em resumo, elas vão me retornar uma informação em torno de um valor específico, né? Então, meio que a gente tem essa palavra central, existe um valor desse grupo que, entre aspas, centraliza o restante das informações. E aí, a gente vai ver que existem algumas medidas e a gente vai aprender os cálculos a partir delas. A ideia é eu conseguir condensar mais os meus dados, tá certo? Por assim dizer, e a partir disso eu conseguir trazer uma informação mais específica que seja suficiente para mim fazer a inferência. Ok? E aí vamos falar das principais, tá bom? Nós temos a média, essa média mesmo que vocês já conhecem, mas a gente vai ver que não existe somente esse modelo tradicional, que a gente conhece ela como sendo média aritmética. Temos também a média ponderada, e essas outras duas médias, a geométrica e a harmônica, são médias que existem, mas que são pouco conhecidas por nós. Nós vamos se ocupar um pouquinho com elas também. E vamos falar, para fechar da parte de medida de tendência central, da moda e da mediana. Ok? Comento que cada medida de tendência central ela possui aplicações específicas, vai depender da aplicação e do uso, certo? Mas como são medidas de tendência central, elas vão trazer resultados diferentes, mais próximos entre si, beleza? Até porque a ideia é que num conjunto de observações, quanto maior o conjunto de observações, mais próximo da centralidade eu vou ter esses dados, aí, esses resultados, por assim dizer. Comento também que não existem apenas essas, média, moda e mediana, existem várias outras, que não é objeto do nosso estudo, mas seria talvez interessante para vocês pesquisarem depois, se assim for o caso, se assim vocês desejarem e tiverem alguma espécie de tempo. Alguns exemplos: média truncada, interqualítica, alcance, articulação média, média tripla, média unsorizada, quadrática, mediana geométrica, isso apenas para citar algumas, né? E aí quem tiver interesse, quem assim desejar, quem for estudar depois, quiser, pode pesquisar e se aprofundar mais nisso. Confesso que algumas eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, só ouvi falar quando eu fui pesquisar e fui produzir esse nosso material. Outra coisa importante, a gente viu, por exemplo, lá na aula da semana passada, da aula passada, nós vimos na aula passada que as formas de trabalhar com as medidas de tendência central, a forma de trabalhar com dados discretos e com dados contínuos eram formas diferentes. Isso aqui se aplica também às medidas de tendência central. A forma como eu calculo, por exemplo, a média aritmética de dados discretos é diferente da forma como eu calculo a média
aritmética de dados contínuos. Então, isso aí são informações úteis para a gente, tá bom? Não se preocupem que, como a gente está em formato remoto, essas fórmulas, algumas que porventura vocês talvez nem esqueçam, nem não lembram, né? Vocês vão ter registrado aqui, lá no slide, qualquer coisa, no dia que vocês forem fazer a lista, vocês podem dar uma olhadinha lá, só para treinar essas fórmulas. Então, é muito importante que vocês saibam. Bem, vamos falar da primeira, tá? Antes de eu falar da primeira, vamos falar um pouquinho de história. Esse abençoado aí, conhecido como... Aliás, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Antes disso... Pretendo, Emily, mas a ideia é que sim, tá? Não preciso... Peraí. Estou falando alguma coisa aqui. Papapá. Enfim, nada de pergunta ainda. Bem, falando um pouquinho de história, nós estamos aqui Arquitas de Tarentos. Tarento era um abençoado que nasceu uns 400 anos antes de Cristo, viveu naquela época, não tinha rede social, não tinha asos para brincar, né? E aí ele foi estudar matemática, e aí ele trabalhou a média aritmética entre dois valores, como sendo o excesso do primeiro valor para esse termo, que vai ser conhecido como média, e desse termo para o segundo valor. Como assim? Suponha que eu pegue um valor x1, tá certo? Ele está aqui na minha esquerda, e eu tenho um valor aqui x2, ele na minha direita, vai existir um termo aqui no centro deles dois, que a gente vai definir como sendo a média aritmética, onde é o seguinte, a diferença desse primeiro termo até esse valor, que eu não sei ainda como é que ele vai ser a mesma coisa da diferença desse valor até o segundo termo. Escrevendo isso de forma matemática, a gente teria essa expressão. Eu traduzo M como sendo esse termo, essa média, e esse x1 e esse x2 como sendo esses meus dois valores que estão interessados. Né? Dentro dessa expressão, eu fazendo um pouquinho de álgebra, um pouquinho de conta, eu chego nesse resultado que nós conhecemos muito bem, esse M barrado como sendo x1 mais x2 dividido por 2. Ou seja, eu pego as minhas duas observações e só divido por 2. Ah, professor, mas duas coisas. A primeira é que a gente tem aqui esse M, né, de média, só que a gente não vai trabalhar com ele, nós vamos trabalhar com o que é acostumado, média aritmética é o símbolo é um x barrado, e a gente vai usar ele, inclusive, a partir do próximo slide, tá bom? E a outra informação é que eu posso generalizar isso, eu não preciso necessariamente calcular a média só com 2 dados, eu posso calcular a média com vários dados. E aí, se eu tiver uma situação onde eu tenha N observações, é importante que tem que ser uma quantidade finita, a minha média vai ser eu somar todas as minhas observações e dividir pela quantidade. Vocês já viram esse símbolo aqui, né? Esse sigma do somatório. Vocês já viram ou vocês não viram? Não lembro agora de cabeça, se eu já expliquei já, né? Então, show, perfeito. Então, só para revisar, para quem não viu, para quem não lembra, esse sigma é o somatório do limite inferior de 1 até n de x de i. Então, eu vou fazer iterações, variando do meu limite inferior até chegar no meu limite superior, x1, que é a minha primeira iteração, vou para o x2, que é a minha segunda iteração, até chegar no xn, que é a minha última iteração. Massa? Então, isso aqui é muito simples, eu acho que todo mundo sabe disso. E aí, para simplificar a vida de vocês, a gente tem essa informação. Média aritmética vai ser eu somar todas as observações e dividir pela quantidade de observações. Vamos para um exemplo aqui, bem simples, né? A gente não vai nem perder tanto tempo. Tenho aqui 4 observações, 3, 8, 16 e 21, e peço para vocês calcularem a média aritmética desses dados. Então, eu tenho 3 mais 8 mais 16 mais 21 sobre 4. Somo as 4 observações e divido por 4. Quando eu somo tudo, dá 48 dividido por 4, que dá 12, tá bom? E aí, uma informação importante, eventualmente, pode acontecer dessa medida de tendência central, no caso a média aritmética, ela não vai pertencer às minhas observações. Vejam que a minha média, usando o x barrado, aquilo que eu tinha dito,
é 12, mas 12 não está presente no meu conjunto de observações. Joinha, joiado. Posso botar uma questão dessa na prova, né? São dessas, ó. Fácil por demais. Então vamos para frente que atrás vem gente, tá bom? Um outro modelo de média que a gente tem é o conceito de média aritmética contendo ponderações diferentes às observações. E nós falamos no lugar de todas essas palavras bonitas, ponderações diferentes, nós chamamos simplesmente de peso. Tá errado se eu chamar de peso? Não, tá certo, o raciocínio é o mesmo. É uma média que possui peso para as observações. Antes da gente falar de média ponderada, vamos fazer aqui uma espécie de motivação para a gente entender por que a gente trabalha com média ponderada. Um professor de matemática inventou de passar durante o ano 10 provas para o aluno. Pouquinha coisa, né? Não vou dizer que esse professor sou eu, porque eu sou amigo dele. E aí o colega tirou só nota boa, 7, 8, 9, 7, 8, 8, 10, 8, 6 e 10. Aí se eu dissesse, olha, vamos calcular a média desse aluno. Aqui a questão ela não fala nada, por exemplo, sobre que a nota 1 é mais importante que a nota 2, ou que a última nota tem mais valor do que a primeira. Então, assim, como não tem nenhum tipo de informação dessas, eu preciso simplesmente fazer a média aritmética. Somo tudo, divido por 10, já que são 10 provas, e tenho aí como resposta 8,1. Eita, professor, dá trabalho, né? Sim, dá trabalho. Imaginem se a gente tivesse 100 notas, ou 1.000 notas. Então, vejo que à medida que eu vou aumentando a quantidade, talvez a chance de eu errar se aumenta, não é? Então, como é que a gente poderia multiplicar, fazer isso de uma forma diferente? Olha, vejam que se eu fosse observar pela quantidade de notas 7, ele tem 2 7. Ó. Ele tirou 2 7, tirou 1, 2, 3, 4 8, 2 10 e 1 6. Então, toda essa minha expressão aqui, ó, a gente pode escrever como sendo assim. Eu tenho 1 6, eu tenho 2 7, eu tenho 4 8, 1 9 e 2 10. E aí, fazendo as contas, eu vou chegar aqui no mesmo resultado, que é 8,1. Legal, não é? Dá para visualizar isso aí, queridos? Aí, falando-se de ponderações, essa quantidade de vezes que se repete, o 1, o 2 que repete o 7 duas vezes, o 4 que repete o 8 quatro vezes e assim por diante, vai ser o que a gente conhece como sendo o peso das minhas observações. Então, e se a gente for somar 1 mais 2 mais 4 mais 1 mais 2, 3, 7, 8, dá esse 10 aqui de baixo. Beleza, queridinhos? E aí a gente consegue fazer uma fórmula para isso aí, tá? Eu vou ter uma quantidade finita de observações, o meu x barra, a minha média. Olhem, observem aí que o símbolo da média ponderada é o mesmo símbolo da média aritmética, porque inclusive é a mesma coisa. Eu vou já tirar um pouquinho de tempo para a gente fixar isso mais uma vez, tá? E aí eu vou pegar a minha frequência 1, multiplicar pela quantidade de vezes que se repete, P1. Vou pegar a minha frequência 2 pelo meu peso, né? Minha frequência 2, quantidade, multiplico pela quantidade de vezes que repete em 2, ou peso P2. E assim até chegar na última observação e a quantidade de vezes que se repete, Pn. E dividir pela soma dos pesos, ó, P1, P2 até o P. Ok? Então essa aí é a média ponderada. Só um comentário super rápido. Por vezes eu tenho visto os alunos cometerem o seguinte erro. Em vez deles dividirem por P1, P2, Pn, ele divide por x1, x2, xn. Eles são as observações e não os pesos. Então tomem atenção, tenham atenção nesse aspecto. Mas aí está aí a fórmula registrada. Vamos ver um exemplo. Ó, tenho aí um exemplo de média ponderada. A questão diz assim, vou até deixar um tempinho aqui para vocês fazerem, tentarem, tá? Um carro realizando uma viagem percorreu 40 km utilizando velocidade de 60 km por hora.
Ao perceber que chegarei atrasado no seu destino, o motorista imprimiu uma velocidade de 100 km por hora nos 10 quilômetros finais do percurso. Qual a velocidade média do carro em todo o trajeto? Bem, antes disso, deixa eu, já volto para essa questão, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui interessante, ainda de média ponderada, tá? E eu vou apresentar para vocês os conceitos que vocês já estão acostumados. Aí, aqui no EF, nós temos a etapa 1 com peso 2. Acho que vocês já devem ter conversado, tal, alguma coisa nesse sentido, sobre as notas, né? E é realmente isso. E a etapa 2 tem peso 3. Como é que funcionaria? Suponha que um aluno lá foi fazer uma disciplina semestral, já que só vai ter 2 pesos, e aí ele tirou um 7 na primeira etapa e um 8 na segunda etapa. Pela questão do peso, a média dele não vai ser 7 mais 8 dividido por 2. A média dele vai ser como se ele tivesse feito assim, ó. Aqui no peso 2, como se ele tivesse feito 2 provas e tirado 2 sets. Aqui no peso 3, mesma coisa. 3 provas e nota 8. Certo? E aí, se eu fosse calcular a média desse aluno, é como se ele fosse fazer isso aqui, ó. Aqui bonitinho. X barrado igual a somar as notas todas, né? 7 mais 7 mais 8 mais 8 mais 8 dividido por 5. Isso aqui eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês pensarem depois. Ou eu poderia escrever dessa forma, que vai ficar a mesma coisa, só que obviamente vai ficar menor. Como o peso é 2, como eu repeti 2 vezes o 7, então isso aqui vai ficar 2 vezes 7, 3 vezes 8. E vou colocar aqui embaixo a soma dos pesos, que é 2 mais 3, só que eu sei que 2 mais 3 é 5, então a gente vai ter aqui a mesma resposta. Beleza? Então, qual forma você vai usar? Que você achar mais conveniente para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Se não tivesse números repetidos, vai depender, Letícia, porque assim, acaba que questões de média são bem, não vou dizer complicadas, não é a palavra adequada. São questões que por vezes fazem você cometer erros que você não prestou atenção, por exemplo. Inclusive, a gente vai fazer uma questão dessas desse modelo, certo? Mas a ideia é que, assim, nesse caso, você só diminuiria o cálculo, certo? Se você encontrasse um número, ou algumas observações que fossem o mesmo valor da média. Então, vamos supor que você fez a média, um exemplo, com 50 alunos, com 50 notas, sendo que 10 dessas notas é igual à média. Então, você pode excluir essa informação, essas 10 notas da média, em vez de dividir por 50, você dividiria por 40. A nota vai permanecer, a média vai permanecer a mesma coisa. Não sei se foi claro para vocês. Bem, vamos voltar aqui para a nossa questão. E aí o seguinte, o carro realizando a viagem percorreu 40 km utilizando velocidade de 60 km por hora. Ele depois acelerou para 100 km e nos 10 km final do percurso. Qual a velocidade média do carro em todo o trajeto? Bem, tem gente que ia fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui. O raciocínio do abençoado, da abençoada, em nome de Jesus Cristo. Ele ia pensar, poxa, ele andou 60 quilômetros por hora no primeiro, e ele andou 100 quilômetros por hora, 1000 é ótimo, viu? No segundo. Eita, Piola, e agora? Como eu tenho 2 espaços, eu sou muito inteligente, eu vou dividir por 2. Tá certo isso, queridos? Aí eu tenho 80 mais 100, essa não é a resposta. 60 mais 100, 160, 160 dividido por 2, 80. E aí, naturalmente,
A prova de marcar, inclusive, tem esse item lá, né? O que você faz? Você marca. Se você marcar, você acaba errando. Por quê? Porque se você observar, a média ponderada, ela é uma determinada percurso. E esse percurso ele é bem maior que o outro percurso. Então, um percurso tem 40 quilômetros de extensão, o outro só tem 10. Ou seja, um é o quádruplo do 8. Então, não sei se vocês conseguem visualizar, mas a minha média, quando eu fizer, é para ela ficar mais perto dos 60 do que perto dos 100. Da resposta aqui que ele imprimiu. E aí, a gente usando média ponderada, onde o peso é exatamente o percurso, eu vou ter aqui, ó, em 40 quilômetros eu rodei 60 quilômetros por hora e em 10 quilômetros eu rodei 100 quilômetros por hora. E aqui embaixo a soma dos pesos, que é 40 com 10, que é exatamente o percurso total. Fazendo contas, a gente vai ter aqui, ó, 68 quilômetros por hora. Aquilo que eu disse, anota, a velocidade vai estar mais perto dos 60 do que dos 100. Beleza? Tranquilos? A gente vai já... Não? Não assim. Vamos lá, voltando. Ok. Pelo fato de eu ter percorrido distâncias diferentes, eu tenho uma velocidade de 40, e aqui eu percorri uma distância de 10, acaba que eu simplesmente fazer a média aritmética, somar os 60 com 100 e dividir por 2, não vai ser a informação que vai me fornecer. Até porque é o seguinte, esse 40 vezes 60 é exatamente o percurso que ele fez. Né? O que acontece? Eu vou pegar o meu 40, que é o meu peso, que é o meu percurso, e vou multiplicar pela velocidade desenvolvida pelo carro nesse percurso. Então, eu faço 40 vezes 60. E da mesma forma, eu vou fazer aqui com 10 vezes 100. Eu vou pegar o meu percurso, que é meu 10, vou considerar ele como sendo meu peso, e vou multiplicar pela velocidade dele, 100. E aqui no meu divisor vai ficar exatamente os meus pesos, né, que são os meus espaços, o 40 e o 10. E aí depois é álgebra, certo? A álgebra eu fazer 40 vezes 60 que dá 2.400, 10 vezes 100 que dá 1.000, 3.400 por 50 dá 68 km por hora. Você estava aonde, Vivian? Onde é que você parou? Que eu voltei de novo para explicar o exemplo. Deixa eu ver aqui as informações. Então, vamos em frente. Podemos ir em frente, né? Teve média aritmética. A gente falou sobre a média aritmética, bem simples, e tinha feito uma motivação para entender onde é que como é que a gente trabalhava com média ponderada. Mas vamos em frente, qualquer coisa, daqui a pouco eu volto na gravação, tá? Só para a gravação não ficar muito longa. Ok? Lembra de uma pessoa colar, mas enfim. Seguinte, a outra média que existe, só faltam mais duas, tá? A gente vai para o vídeo em médias, é a média geométrica, certo? A média geométrica vai ser uma espécie de proporção igualitária de uma relações entre o primeiro termo, que eu quero ser conhecido como média geométrica, e esse primeiro valor, diretamente proporcional ao segundo valor e esse termo. Do jeito que está aí, ó, G barra sobre x1 igual a x2 sobre G barra. Esse G barra é algo de média geométrica. Não sei se alguém já tinha ouvido falar da média geométrica. Mas, basicamente, eu consigo, fazendo álgebra, chegar nessa resolução. G barra é igual a raiz quadrada de x1, x2. Comentários. Professor, esse com a raiz quadrada, porque são duas observações, então se fosse 3 seria a raiz cúbica. Perfeito. Se fosse 50, aí ia ser raiz 50 do produto de 50 números. Beleza? É só fazer essa conta. Aí vocês têm que entender que se eu tenho uma quantidade N de observações,
eu vou estar fazendo o produto de todas essas observações e estar tirando a raiz enésima deles. Não sei se vocês já viram esse símbolo aqui do π, não o π em si, o π que vale 3,14 não é esse que a gente está considerando. Mas esse aqui a gente vai chamar ele de produtório, tá? Deixa eu colocar aqui que ele vai parecer muito. Produtório. Essa não é frequência, não vai entender. Produtório. O símbolo que a gente tem, ele é o do π. Ele é muito... a simbologia, tá, queridos? É bem parecida com a simbologia do somatório. Só vai ter uma diferença, que a gente vai ver aqui agora. Eu tenho limite inferior, tenho limite superior e tenho a expressão que comanda o meu produtório. Vamos botar aqui a mesma daquele dia, 2i mais 1. Vou fazer as iterações, o i não vale 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. A diferença é que, em vez de eu somar, como eu tinha lá no somatório, agora eu vou multiplicar pela próxima iteração. 2 vezes 2 mais 1. Vou fazer o produto de novo. 2 vezes 3. Opa. O cara fica olhando para o teclado e não presta atenção nos erros. E, finalmente, mais ou menos importante, 2 vezes 4 mais 1. Acabou aí? Assim, você faz as contas, chega no resultado, não é? Mas acaba que a gente não vai continuar, a gente vai ficar por aqui, no questão do produtório. Mas o símbolo ele é muito parecido com o somatório, né? Só muda aqui, em vez de estar somando, eu vou estar multiplicando. E também eu posso fazer alterações, sei lá, do I21 até o 23. 23. Então, a minha primeira interação começa no 21, aqui no 22 e aqui no 23. E vou parar por aqui, então 22 vezes 4 secar. Também não teria sentido, por exemplo, eu vou botar aqui 25, tá? Meu limite inferior sendo 25, meu limite superior sendo 23. Não tem como eu sair caminhando e chegar no meu 23. Isso aí é impossível. Ok? Tá ok? Evelyn, Vivian, Letícia de novo, todo mundo aí. Dúvidas, queridos? Vamos para frente, né? Muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando com média geométrica e tiver termos negativos. O que acontece? Não sei se vocês já viram, imagino que sim, no ano passado, vocês devem ter estudado um pouco sobre números complexos, né? E aí, quando eu estava preparando esse material, um autor disse assim, olha, não existe média geométrica para valores negativos. Só que acaba que existe, porque, por exemplo, se eu tenho 3 observações, sei lá, menos 2, menos 2, menos 2, eu consigo tirar a raiz cúbica de um resultado negativo. Tá certo? E por mais que eu tenha uma raiz com índice par, você consegue achar essa raiz, só que no número complexo. Assim, eu não vou estar cobrando isso de vocês, tá bom? Não é o nosso foco falar de uma coisa que, teoricamente, vocês deveriam ter visto no ano passado. Não culpem o professor, tá? Brincadeira. Mas acaba que vocês não precisam se preocupar com isso. Quem quiser pode dar uma investigada lá depois. E acaba que você acha e, por um acaso, é um conhecimento a mais, informação mais útil, enfim. Mas, repito, não vou estar cobrando isso de vocês. Vamos fazer... sim, pronto. Antes do exemplo, vamos dizer que a média geométrica vai ser a raiz enésima do produto das minhas observações. Aqui um exemplo, calcule a média geométrica entre 1, 2 e 4. Então, como eu tenho 3 observações, raiz cúbica de 1 vezes 2 vezes 4, raiz cúbica de 8, que dá 2. Portanto, minha média geométrica desse conjunto de observações, olha, 2. E por último, a média harmônica. A média harmônica, meus amores, ela é assim, puxa um pouco da média aritmética e puxa também um pouco da média geométrica. Estão vendo aí essa expressão matemática? Ela é muito parecida com a junção das duas, que é duas médias que eu falei anteriormente.
Por exemplo, se eu no lugar do H aqui colocasse o M, e aqui M, x1 menos M e M menos x2, eu vou ter a minha média aritmética. Se eu observo que tem aqui embaixo x1 sobre x2, eu vou observar que tem a minha média geométrica. Então, meio que a média harmônica é uma informação adicional que consegue trazer um tipo de medida de tendência central, como a gente está vendo aí. Fazendo um pouco de conta, a gente chega nessa expressão, ó, h barrada elevado a menos 1, e não está errado, é h barrada elevado a menos 1. A gente vai inverter a primeira observação com o invertimento, inverter também a segunda observação, tudo dividido por 2. Ok? Quando eu faço essas contas, antes disso, eu generalizo, tá? Vou estar fazendo aqui para N observações, então eu tenho aqui, ó, o inverso de cada um deles, dividido por N, e resulta nessa expressão, somatório de igual a 1 até N, de 1 sobre x dividido por N. Antes de eu falar de um exemplo, e dar uma definição mais formal de fato, isso aqui é importante, que se eu tiver, por exemplo, um conjunto de observações e tiver um zero nesse conjunto de observações, não dá para calcular a média harmônica desse elemento. Por quê? Porque em algum momento eu vou estar invertendo esse meu conjunto de observações e até o presente momento não foi definido a inversão do zero, tá bom? Um número x qualquer sobre zero. E aí aquilo que eu disse, ó, a média harmônica vai ser eu fazer o inverso da média aritmética dos inversos das observações. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos das observações. Então, eu inverto duas vezes. Aqui um exemplo, determine a média harmônica entre 2 e 5, aquilo que eu havia falado, ó, vou inverter o 2, vai ficar 1/2, vou inverter o 5, vai ficar 1/5. Tudo dividido por 2, já que eu tenho duas observações. Quando eu somo 1/2 mais 1/5, eu vou ter aqui 7 décimos, tá? E como aqui está h elevado a menos 1, tome cuidado com isso, tá certo? Quando eu inverto essa expressão aqui, eu vou ter 20 sobre 7. Exatamente a informação que vale a minha média harmônica. Muito bem. Aqui nós temos alguns exercícios para serem treinados, tá certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar aqui essa gravação, tá bom? Auxiliar